A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, shalom, glória a Deus pela sua vida. Irmãos, essa noite tive um sonho profético, queria compartilhar um trecho com os irmãos. Aqui em Atos 14, Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho em Listra, e ali havia um homem aleijado, chamado Enéas, e Paulo ora por ele, e ele levanta e é curado, né? Então a multidão começa a adorar a Paulo e a Barnabé, como aconteceu em Atos 3, quando Pedro curou e eles começaram a se apegar a Pedro, e Pedro disse: por que vocês estão olhando para nós? Não foi nós, não foi a nossa piedade, foi o nome de Jesus e a fé no nome, né? Aqui Paulo passa pela mesma situação. O povo começa a querer exaltá-los, engrandecê-los e fazerem coroas para colocar neles, né? Eles: não, nós somos servos de Deus, estamos aqui por amor a vocês, né? E vocês devem adorar a Deus, a receber o Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados. Nisto vem um outro grupo de pessoas com inveja, né? Veja como a multidão ela é volátil, né? As mesmas pessoas que estavam ouvindo, que de repente estavam ali engrandecendo Paulo e chamando eles de deuses, logo depois querem apedrejá-lo, né? Logo depois a multidão, aquela mesma que Jesus curou, daqui a pouco estava dizendo: solte Barrabás, crucifiquem a Jesus. Então veja que agora a multidão muda e apedrejam a Paulo, cobrem de pedra. O apedrejamento tinha que cobrir, se ficasse um fio de cabelo fora, tinha que cobrir. Neste período de Paulo ser ali coberto com pedras, provavelmente ele tinha tido uma experiência de quase morte, como ele escreveu lá, que ele foi ao terceiro céu, ouviu coisas que não são lícitas de ser. Mas o certo é que eles pensam que ele estava morto, porque é óbvio que ser coberto de pedras não tem como viver, a não ser que seja uma intervenção divina. Então a Bíblia mostra que eles viram que ele estava morto e foram embora, né? Então Paulo levanta-se no meio das pedras, meu Deus, e batendo o pó, ele diz: olha, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. É Atos 14, eu vou ler do 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, ou Antioquia, de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodearam, né? Aí os discípulos rodeando ele, levantando-se, entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Veja a saúde recuperada milagrosamente. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, veja a força que ele teve depois de um apedrejamento. E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja que Paulo vai ao terceiro céu, volta e diz: olha, vamos ganhar essa cidade para Jesus. Seja Estevão o primeiro mártir que foi apedrejado e viu os céus abertos, Jesus se colocando em pé para receber o seu primeiro herói, mártir, que morreu falando a verdade, e eles rangiam o dente de ódio por ele, mesmo vendo o seu rosto brilhando como de um anjo. Ao mesmo tempo que estavam impactados, maravilhados, por outro lado estavam cheios de inveja e ódio. Não queriam largar os seus pecados. De cada 4 pessoas que você pregar, todas querem a bênção, mas 75% não querem largar o pecado e o mundanismo e vão te odiar.
Todo mundo quer Jesus que cura, que liberta, que prospera. Mas o Jesus Senhor, que vai ser juiz, que nos chama a largar o pecado e o mundanismo, esse poucos se acertam com a porta estreita, né? Então seja Estevão, que partiu para a glória, perdoando aqueles que o apedrejaram. Sabe que ele estava sentindo um grande amor por Deus, por aquelas pessoas que o apedrejavam. Seja Estevão, que foi para a glória, cheio de amor por Deus e pelas pessoas. Seja Paulo, que foi apedrejado, foi ao terceiro céu e voltou para continuar amando a Deus e as pessoas. Veja que é o mesmo sentimento. Aqueles que partiram, cumpriram sua missão por amor a Deus e aos seus irmãos e aos perdidos. Aqueles que ficaram, perdoavam as perseguições e por amor a Deus queria levar as pessoas a amar a Deus, se arrepender dos seus pecados, largar o mundanismo. Geraram um povo que nada tem sua vida por preciosa, Paulo dizia, mas que realmente quer gastar a sua vida para o Evangelho, para alcançar os perdidos. Isso é uma coisa muito bonita, né, pessoal? Claro que Deus vai te prosperar, te dar saúde. Ele sabe que se ele está no mundo material e por causa da queda existe muita coisa, né? Pastor, o boleto está vencido. Pastor, minha saúde, minha família, tudo isso é lícito. Deus enviou Jesus não só para morrer pela sua alma, mas para redimir as suas finanças, sua saúde. Só que isso é um nível tão profundo que nós estamos falando, que a igreja primitiva, eles não se importavam de o Império Romano os perseguirem. Não, os que ficavam, eles gastavam sua vida para pregar o Evangelho, por amor à cidade. E os que partiam teriam um mundo muito melhor, onde Deus enxugará todas as lágrimas, né? Portanto, quer vivamos ou partimos, é para o Senhor e para a glória do Senhor. Se ficamos nessa terra, Deus nos suprirá com certeza, como prometeu. Mas o maior suprir de Deus está na alma. Encher-nos com o seu amor para que tenhamos alegria em abrir mão do pecado, do mundanismo e alcançarmos os perdidos com bom testemunho, com boas obras. Então, neste sonho que eu tive, estava na casa de um homem muito simples e ele tinha um filho autista que desenhava e fazia realmente evangelismo. Esse menino autista impactava as pessoas. E este homem era muito simples, disse: olha, eu não sei muito de teologia, mas eu amo essa cidade, e lotou a sua casa para ouvir o Evangelho. E quando foi me dada a oportunidade para pregar, eu abri minha boca e eu não conseguia falar, só conseguia chorar. Chorava. Senti um amor tão grande por todas aquelas pessoas e por toda aquela cidade. E então uma jovem olhou para mim e disse: por que você está chorando? Aí eu olhei para ela e disse: porque Jesus te ama. Aí ela caiu de joelhos, abraçando uma outra jovem, se arrependendo dos seus pecados, dispostas a largar a prostituição, o mundanismo. O amor de Deus transpassava todas as pessoas que estavam naquele cômodo. Alguns aceitavam e caíam de joelhos, outros achavam aquilo ridículo. A grande maioria desprezava tudo aquilo, chamando de um sentimentalismo tolo. Então, eu pude ver claramente o mundo espiritual, que o viver para Cristo é que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e que o verdadeiro Evangelho tem a ver com estar tão cheio do seu amor, o vínculo com a perfeição, que as pessoas são tão preciosas, almas eternas. Curá-las é bom, prosperá-las também, consolar, libertá-las dos demônios, mas despertar nelas um amor pelo Senhor, Maranata, onde elas estão tão apegadas ao céu, que estar aqui nessa terra é apenas uma fração de um segundo, uma respiração. Alcançar vidas com seu testemunho, no seu trabalho, onde estiver, na faculdade. Esse foi um vislumbre
do que eu tive a visão nessa noite.